Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, já aqui com o pastor Sérgio Alves, que está conosco há tantos anos aí, já muito bem conhecido, né, das nossas telinhas aí, dos nossos telespectadores, sempre aqui com a disposição para nos falar um pouco mais da palavra, muitas vezes enfatizando aquilo que já foi dito, não é? Mas dizem que a fé vem pelo ouvir, né? Então eu creio que, né, estamos no caminho certo, não é, pastor? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Que rogamos aí ao Senhor que nos inspire aí hoje de forma intensa, assim, para abençoar toda a nossa audiência, nossas vidas aqui hoje. É verdade, muito obrigada. Nós gostaríamos hoje de lhe perguntar sobre uma passagem que está no livro de Daniel, no capítulo 4, no versículo 35, que diz o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Eu Amém. creio que isso é uma coisa que nos dá a real aí, não é? De quem nós somos, não é, pastor? Na verdade, essas palavras, assim, deixam bem claro para nós o que realmente o mundo é para Deus, não é só o homem. O que o mundo é para Deus. Ele criou o céu e a terra e tudo que nela há. Ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem domínio, né? A palavra criador é chamar à existência o que nunca existiu. Isso já é uma coisa fantástica, né? O homem, a terra não Criou existia. é porque não existia, É, não é? é. Então, ele diz assim, olha, chama a existência isso. A palavra dele tem poder. E as coisas vão acontecer no tempo dele também, que ele determinou. Né? Então, hoje nós estamos aqui inseridos num contexto social, político, econômico, cultural, e a gente acha que a gente escreve essa história independente de Deus. Estamos convictos de que fizemos isso aqui. Pois é, mas é meio paradoxal, não é, pastor? Porque se há um pensamento nesse sentido, porque na hora que acontecem coisas ruins, as pessoas dizem: onde estava Deus? Né? Então é algo, um pensamento paradoxal. É paradoxal, sim, e é a prova de que nós não conhecemos a realidade da nossa vida, do mundo e de Deus. É a prova. Por que quando dá errado a gente culpa Deus? Porque Deus fez os nossos olhos aqui na cabeça voltado para frente? Nós temos que achar culpados. Pois aí como diz aqui, né, tem a pergunta, né, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes, né? Porque Deus age no mundo com um plano e propósito, como falamos aqui em programas anteriores. Isso aqui não é uma coisa assim que ele fez para ver o que vai dar. Não. Sim. Tipo assim, Deus, onde é que tu tava? Ô, vacilão, né? Mas nós somos os vacilões, né? Estamos sempre vacilando e depois, né, queremos culpar a Deus. E isso eu falo por mim também, por todos, né? Isso é tudo que eu comento aqui, são coisas que acontecem com todas as pessoas e inclusive nas minhas vivências diárias, não é? Então, assim, o povo pensa que Deus deixou tudo a revelia. Não. Há um propósito, há um plano primeiro e depois o propósito. Então, quando acontecem coisas ruins, são consequências das nossas decisões, das nossas escolhas.
e da nossa maneira de tratar com as coisas que não é segundo os conceitos e os mandamentos de Deus. Tudo que um homem faz fora do mandamento de Deus pode voltar sobre ele como coisa muito ruim. Pode dar errado. Sim, pode, e tudo depende dele permitir ou não. Eu acho até que não dá mais errado pela misericórdia de Deus. Isso. Porque ouvindo as artes que meus filhos faziam quando eu era criança, que só agora eles confessam, realmente só a misericórdia de Deus para não terem acontecido muitas coisas ruins, porque as artes eram muitas coisas perigosas que faziam e não tinham noção. E assim eu creio que as pessoas andam no mundo, os adultos também, só que num outro patamar e de uma forma diferente, mas se for analisar, nós também estamos assim, não é? Em relação a Deus. Sim, e porque ele exerce uma administração universal. Não é o homem que determina nada. Então, o homem, segundo a sua natureza, tem errado por desconhecer Deus e por ser rebelde a Deus. São duas maneiras que eu me contraponho. Então, por não conhecer, eu tenho uma misericórdia de Deus. Agora, se eu conheço e não faço, aí eu sou taxado de rebelde por Deus. Tem uma diferença de tratamento aí divino sobre essa questão. Então, tem muitas coisas que eu faço errada hoje que daqui a 25 anos, 30 anos vai acontecer o retorno. Só que eu não lembro mais de quando eu errei. Nem sei como errei. Aí a pessoa diz, e agora que eu estou bem na vida, estou colhendo essas coisas, onde é que eu errei? Né? Veja bem, tem um tipo de semente que tu joga na terra que ela leva muitos anos. Eu descobri isso na internet olhando esse dia. Tu joga na terra e tu acha, morreu, não vai brotar mais nada, terminou, e passa anos. De repente aquela semente germina e brota e vem a árvore. Né? Assim é as nossas semeaduras. Tudo que o homem semear, isto ceifará. Está escrito. Está escrito. Então, tem um refrigério aí. Né, se o homem se converter a Cristo, buscar Deus, ele vai colher? Vai. Mas aí Deus vai amenizar essa colheita para ele. Sim. Mas que ele vai colher, vai. Né? Outra, eu não planto semente de tomate para colher laranja. Eu vou colher tomate. Então eu tenho que cuidar com o que eu estou semeando. Né? E todas essas coisas Deus ensina na sua verdade. Muitas pessoas pensam que isso não é assim porque não vem acontecer de imediato e até dizem, olha só, a pessoa faz isso, faz aquilo, faz aquele outro e nada lhe acontece. Né? Mas, né, até tem um ditado popular que diz que é a lei do universo, né? Que há sempre uma resposta em relação a alguma ação que fazemos, né? O homem sempre duvida da justiça de Deus. Sempre acha que Deus é injusto, porque nosso senso de justiça própria é imediatista e sem base numa verdade, entende? Nós não temos base para julgar nada. Eu até digo que as piores profissões que tem no mundo hoje é ser juiz e ser médico. As duas coisas. Não, eu tenho que concordar. Que não é fácil. Eu tenho consciência disso porque eu vejo as coisas. Né? O médico, quando acerta, tudo certo. Né? Quando erra, né? Aí, e outra, trabalha demais e não é reconhecido também. O juiz está ali numa situação que é difícil para ele. Né? É verdade, pastora. A gente convive com essa realidade, né? A gente pode ter 30 mil acertos, né? E não se diz nada, né? De vez em quando, muito obrigado. Mas se acontecer um erro, nossa, né? Aí realmente a resposta é imediata e intensa, né?
E ser líder espiritual também é difícil, mas Sim. então tem uma na área do espírito e 2 na área natural, que eu acho assim extremamente difícil. Verdade, porque há um foco, né? As pessoas pensam que aquela pessoa, por ser um líder espiritual, passa a ser um semideus, e não é assim, continua sendo um homem, né? Continua sendo humano e com as mesmas dificuldades de, né, qualquer ser humano. Mas bem, pastor, estamos fazendo agora um breve intervalinho, mas já voltamos daqui a pouquinho. Verbo. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, e no bloco anterior falávamos da questão, né, de que aquilo que nós semearmos, isto também colheremos, ceifaremos, né, a curto, a médio, a longo prazo, muitas vezes, mas é uma lei, né? Então a gente deve cuidar muito daquilo que a gente faz realmente, né? Sabendo dessa lei do retorno. E eu gostaria de dar continuidade a esse assunto, porque eu creio que tem no livro de Daniel, no capítulo 22, fala de certa forma sobre isso também, né? Porque diz: faze conhecer todas as suas abominações, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue por ti mesmo derramada, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos por ti mesma fabricados, tu te contaminaste e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término dos teus anos. Aí fala da questão da inquietação e outras coisas assim que vai, né, discorrendo esse capítulo 22 de Ezequiel. Então, ali ainda diz mais lá adiante, né? Estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo. Né? Então, eu gostaria que o senhor desse seguimento, né? Falando, né, nesses aspectos. Aí essa profecia de Daniel, de Ezequiel, remete aí ao nosso pensamento para o homem pecador, para a cidade pecadora, que se desvia de Deus e cria ídolos como para substituir Deus, que é o maior pecado que mais ofende Deus, é a idolatria. Né? A rebelião. E essa idolatria não é só aquelas coisas de estatuetas disso ou daquilo, objetos. Pode ser uma idolatria de coisas, de desejos, gostos, enfim, tantas coisas, família, né? Auto-amor também, e muitas coisas. Assim, daí é egolatria. Egolatria, Aí, então Deus está dizendo, olha, se tu continuar assim, vem o julgamento. Há pouco no bloco anterior nós estávamos falando sobre isso, né? Aquele semeou vai colher. Então, se a pessoa semeia coisa ruim, vai colher coisa ruim. Eu até citei, planta tomate, quer colher laranja. Né? O cara planta ódio, planta ira, julgamento, amargura, e aí vai querer colher coisa boa. Avareza. Então, vai querer colher coisas boas? Não, ele vai colher coisas ruins. Né? Porque ele plantou as coisas ruins. E outra, ninguém planta para o vizinho colher. É a gente mesmo que colhe. É nós que vamos colher. Né? Então, deu coisa ruim, chama lá o fulano para colher, porque não, com Deus não é assim. Você plantou, há uma lei, você vai colher. Está escrito isso no livro de Gálatas, né? No último capítulo, diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isto ceifará. E aí, estendendo isso um pouco além, assim, falando dessa questão de gerações, né? Porque a Bíblia fala em bênçãos hereditárias, mas também fala em maldições hereditárias.
Então, o senhor crê que essas coisas praticadas por antepassados podem se refletir na vida das pessoas, da sua descendência? Olha, é bom, essa pergunta é boa assim para explicar. Eu nunca levo a culpa do pecado dos outros. Eu só levo a culpa dos pecados que eu cometo. Né? Mas existe uma tendência genética, espiritual, dessas influências do passado, de geração em geração, de uma natureza constituída em mim, de eu fazer as mesmas coisas daqueles ancestrais. Uma familiaridade, uma Isto. tendência. É porque nossa natureza pecaminosa ela é constituída de espíritos malignos, que são demônios. Em medicina a gente fala ou herança genética, ou então uma familiaridade. Mesmo os casos são casos familiares, embora não sejam genéticos. Né? Então, assim, os espíritos que desencarnam do meu bisavô, eles vão procurar dentro do tronco familiar pessoas para entrar ali. Eu sempre procuro corpos para entrar. Então, tudo que é de ruim que eles produzem, eles vão produzir naquela pessoa que entrar na frente, na outra geração. Entende? A Bíblia fala que são espíritos familiares de culto a ídolos do lar, que são os terafins, que a Bíblia no Velho Testamento dá um nome desses espíritos malignos familiares. Eles realmente influenciam, perturbam, mas ele não me torna... Eu não vou para a cadeira de um julgamento conferido por Deus de culpado por causa dos pecados dos meus ancestrais. São os meus pecados. Não sei se deu para entender. Sim, inclusive tem uma passagem na Bíblia que diz que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que embotaram, né? Então, isso não existe. Não. Né? E também, assim, comentário, isso é muito comum a gente ver e realmente tem a questão dos traumas, das vivências, das experiências ruins, das mágoas, das pisaduras, das feridas que se leva, né? Especialmente quando as crianças sofrem isso, né? Mas as pessoas podem fazer diferença buscando a Deus, porque muitas vezes, eu sou assim porque meus pais eram assim, porque eu sofri isso na infância. Sim, tem realmente um reflexo muito grande, né? Mas a pessoa, ela pode escolher em mudar essa realidade, fazer diferente, transformar a sua vida, mesmo tendo tido essas experiências tão ruins, não é? Os julgamentos divinos sempre ele é decretado em cima da minha vivência experiencial, e não dos outros, né? Então, a gente tem que sempre entender isso. Então, assim, aí as pessoas ficam pensando, porque estuda maldição hereditária, já viu uma série de crentes pregar errado isso, de que eu tô assim porque o meu bisavô era assim. É muito simples de novo, colocar a culpa em outras coisas e pessoas, né? Daqui a pouco ele está absolvido porque é do avô, do bisavô, entende? Diante de Deus. Mas não é assim. Então, essa hereditariedade, ela existe, ela perturba, mas ela não me coloca sob julgamento divino por causa do pecado de outros. Isso, a questão também passa por uma outra coisa que o senhor falou uma vez, sobre a questão de que a salvação também é individual, não é a salvação de uma pessoa. Nós não podemos agir ou fazer coisas para que outra pessoa, por mais que se goste da pessoa, seja salva, né? Isso é individual, essa busca. Até a santificação da alma é individual. Não só a regeneração, como também a santificação da alma, que é a restauração. Ou seja, resumindo, né, resumidamente, as nossas coisas, os desfechos, são sempre dependentes das nossas escolhas, das escolhas que fazemos, né, ao longo da nossa vida. Sim, esse é o caminho, e é assim que Deus trata todas as coisas.
E não há injustiça proveniente de Deus. Olha, isso é muito importante. Tem que se pensar e olhar para dentro de si. Que Deus é amor, não é injusto, não é? As pessoas é que erram por não seguir aí os mandamentos, as orientações de Deus, né, que já foram deixadas, né, todas escritas, né, neste livro que é a Bíblia. E o próprio Deus também que veio, né, até a Terra através de Jesus Cristo para ensinar, para mostrar. Mas bem, pastor, é sempre né, a gente fica triste quando chega ao final nosso programa aí, porque gostaríamos ainda de conversar mais, mas hoje, né, vamos encerrando por aqui. Queremos agradecer ao senhor novamente. Amém. Eu que agradeço a participação e a audiência por estar nos acompanhando, né? Porque eu tenho recebido até fotos de tela de TV na praia, na Serra Gaúcha, lá de pessoas que estão assistindo o programa. Né? Que legal, a gente fica feliz, né? Porque... ainda essa semana eu recebi lá da região litorânea, aqui do Rio Grande do Sul, WhatsApp filmando a tela com o programa Viver Bem em Cristo. Olha, então o pessoal está olhando, graças a Deus. Realmente, porque faz tão bem, não é? A gente falar das coisas de Deus, ocupa aquele espacinho que a gente falou, né, no outro programa, que falta muitas vezes dentro de nós, que é o lugarzinho, é o lugar de Deus que deveria ocupar um espaço muito maior até. E tem outros que dizem, né? Saí de Cachoeiro para não te ver e fui te ver aqui na praia. Viu só? Quando Deus quer capturar alguém, não tem por onde se esconder, né? Não tem para onde. Tá bom, eu agradeço aí a participação e voltamos a semana que vem. Boa noite a todos. Viver